O Brasil é um episódio de Scooby-Doo. Prestem muita atenção no que eu tô falando uma coisa muito séria. O Brasil é um episódio de Scooby-Doo. Por que o Brasil é um episódio de Scooby-Doo? Ora, estarei eu louco? Estarei eu vestido esse chapéu vermelho porque eu sou um bufão, um palhaço, um doidivanas? Não, estou falando isso com muita propriedade porque a experiência que eu tive hoje com esta putaria perpetrada pelo ministro do Supremo Marco Aurélio, ela me fez lembrar que eu senti num loop, como se eu estivesse num episódio do Scooby-Doo que tem começo, meio e fim, e aí aquele dia se encerra normalmente numa grande aventura, e aí no final, no próximo dia começa e é como se nada tivesse acontecido. Eu vou explicar porque antes de continuar, por favor, se inscreva no canal, deixa seu like, clica no sininho, se quiser ajudar a gente, www.mbl.org.br/contribua. Galera, olha só, a gente teve um dia muito louco, muito rock and roll. Basicamente estava tudo normal, estamos trabalhando aqui, final de ano, organização das coisas para o ano que vem, trabalhando no MBL estudantil, trabalho normal de gente decente, né, comprometido em cuidar das atividades do MBL, e eis que, bum, Marco Aurélio vai lá, dá uma liminar pro PC do B, pro pedido do PC do B, e aí ele decide assim, né, de acordo com ele, a consciência dele não deixava, ele não conseguia dormir, a consciência dele estava falando muito alto, Marco Aurélio, solte 170 mil bandidos. E ele decidiu soltar basicamente 23% da população carcerária do Brasil numa canetada, acabando com a tal da prisão em segunda instância. Falando que isso se chocava com o artigo 5º da Constituição, com um argumento bem vago, né? Indo contra o entendimento do próprio Supremo, indo contra o entendimento do corpo jurídico brasileiro, né? Do direito brasileiro, que já vem prendendo bandido em segunda instância há bastante tempo, apesar de um hiato que teve aí na década passada. Tirando isso, é um entendimento normal, um entendimento que basicamente todos os bandidos que estão na Lava Jato estão ali presos nessa situação. Boa parte de traficantes, estupradores, ladrões de carro, assaltantes, todo tipo dessa corja que tá presa, ela tá presa nessa situação. Tanto que quase 1/4 da população carcerária do Brasil seria solta por causa dessa decisão maluca do Marco Aurélio. Então pense o seguinte, né? Só para encerrar aqui essa parte, Marco Aurélio ele ia soltar às vésperas do Natal 1/4 da população carcerária do Brasil, um país que praticamente não consegue prender, um país onde é fácil você cometer um homicídio e simplesmente não ser preso. Se você é preso, você fica pouco tempo, e ainda vem o ministro do Supremo e te solta. É uma piada ambulante, mas calma, não é isso que nos torna um episódio de Scooby-Doo, ainda não cheguei lá. No dia a gente teve, aí eu vou parabenizar todos os brasileiros que saíram às ruas, teve brasileiros que saíram às ruas em diversas cidades, a gente conseguiu organizar atos em uma paulada de cidade, teve gente na frente do Supremo, tá aqui, olha as imagens aqui, a galera em Brasília atuando, fazendo barulho, teve até aquele advogado que foi preso pelo Lewandowski, tava lá dando o recado dele, tava em São Paulo, Carmelo liderou manifestação com o MBL de São Paulo, chegou a dar 700 pessoas, o pessoal do Vem Pra Rua tava junto, teve ato em Curitiba, teve treta com vagabundo lá, teve lá ato em Belo Horizonte, teve ato em Goiânia, ou seja, trabalhamos em tempo recorde para poder confrontar e mostrar que a opinião pública estava contra isso, até que as instituições funcionaram. E aí olha que coisa interessante, muita gente, né, chamem os militares, com um cabo e um soldado nós fechamos o Supremo, que é uma visão absolutamente idiota. Chamem os caminhoneiros, como se caminhoneiro fosse um cara que resolvesse nossos problemas, né? Caminhoneiro pra mim é aquele cara que parou o Brasil, quebrou o Brasil, iludiu as pessoas, tudo porque ele queria basicamente subsídio no preço do combustível e tudo porque ele queria uma tabela de frete, algo absolutamente antiliberal, para que eles possam ganhar mais dinheiro, transformando o mercado num mercado tabelado e regulado pelo Estado, para aumentar o preço da gasolina, o preço da comida na ponta pra você que tá me assistindo aí no vídeo. As pessoas tratam esses caras como heróis, né? Ninguém é herói ali. Tudo um monte de reivindicação corporativa pra um bando de cara que tava só cuidando do próprio umbigo e iludindo vocês. Tanto que eles elegeram o líder deles, lá o André Janones, lá em Minas Gerais, e ele tava lá. Mas vamos para o que interessa, né? O dia terminou, tivemos uma vitória muito interessante, as instituições funcionaram, o Dias Toffoli canetou. Dias Toffoli deixou lá o Marco Aurélio igual um pato, as instituições funcionaram, a juíza da Lava Jato, substituta, Carolina Lebos, funcionou muito bem, soube ganhar o tempo lá pra a decisão maluca do Marco Aurélio não atingir, por exemplo, o Lula. Tudo andou, a PGR andou, atuou. Resumo, as coisas são todas normais. Daí você olha, né? Esse dia começou calmo, você tem basicamente um cara tentando soltar 1/4 da população carcerária do Brasil numa canetada, pessoas saindo às ruas, o judiciário brasileiro, elite do judiciário brasileiro inteira mobilizada para resolver esse assunto, advogados mobilizados tentando tirar vagabundo da cadeia, facções criminosas trabalhando para botar seus caras na rua, e aí você precisa do presidente de uma das principais casas, um dos 3 poderes no Brasil, ter que ir lá derrubar a decisão do cara, com gente na rua tomando chuva, e acabou. Qual foi a consequência disso? Nada. Acabou, simplesmente o assunto terminou. Ou seja, é igual um episódio do Scooby-Doo que eu me lembro muito bem, que eu assisti Scooby-Doo, onde ia lá o Salsicha, o Scooby, participava de uma grande aventura, mistérios, iam lá numa casa abandonada, tal, acontecia, quase morriam, eram perseguidos por monstros, corriam pra lá pra cá,
fazia toda aquela coisa de Scooby-Doo, e aí terminava o episódio, eles tiravam a máscara, descobria quem era, na verdade sempre um inspetor alguma coisa, era alguém suspeito que já aparecia no episódio, e aí eles descobriram quem era, aquilo terminava, e quando eu ia assistir o episódio seguinte do Scooby-Doo, eles nem se lembravam do que estava acontecendo. E é isso que vai acontecer amanhã. Amanhã simplesmente vai acontecer tudo normal, com o Lula normal na cadeia, com 1/4 da população carcerária na cadeia, e é como se nada tivesse acontecido. Só que eu olho e falo, pô, mas calma, isso já aconteceu outras vezes. Vamos lembrar, por exemplo, quando a gente teve aquele desembargador Favretto que tentou soltar o Lula. Basicamente ele parou o Brasil ali, todo mundo ficou desesperado porque era um juiz substituto, guerra, caos, Moro teve que ir, teve que voltar outro desembargador que estava de férias, mobiliza, vai STF, CNJ, uma verdadeira loucura. E aquilo se resolveu no mesmo dia e no dia seguinte estava tudo normal com o Lula ainda na cadeia. Você começa a ter um episódio, um verdadeiro pesadelo com começo, meio e fim, tudo no mesmo dia. E enquanto eu estou falando, obviamente tudo muito mal organizado aqui, tem pessoas chegando e tocando a campainha. Mas a gente vai continuar gravando. Não vamos cortar, inclusive, esse trecho. Pessoal da edição, vamos continuar com o trecho aqui. Mas vamos lá. O terceiro episódio, o maluco que teve, eu me lembro muito bem, foi o episódio do Valdir Maranhão, que havia, quando o Cunha caiu, assumido a presidência da Câmara, e aí, numa bela segunda-feira, ele vai e simplesmente acaba com o impeachment. Ele assumiu ali, acabou com o impeachment, aí teve um vídeo engraçadíssimo do Lindbergh, da Glaze, andando pelo Senado, indo pro Supremo comemorar que aquilo estava acontecendo e tal, e aí, no mesmo dia, eles derrubam a derrubada do Valdir Maranhão. Foi um dia, foram 24 horas de grandes aventuras, né, de uma grande loucura, e aí começo, meio, fim, e ele foi desmascarado. Então, é igualzinho, eu tô ficando meio maluco, é tudo igual um episódio de Scooby-Doo. É diferente de desenho japonês que tem aquela sequência, ou novela que tem uma sequência. Não, é sempre um episódio diferente do outro. E aí parece que a vida, né? Amanhã vocês vão acordar nas suas casas, vão ir pro seu trabalho e vai estar tudo normal, como se nada tivesse acontecido. Basicamente, um cara tenta fazer uma coisa absolutamente maluca, né? O Valdir Maranhão tentou acabar com o impeachment. O Favretto tentou soltar o Lula sendo juiz substituto. E agora esse cara tentou soltar 1/4 da população carcerária do país com uma canetada. E aí, não deu em nada, as instituições funcionaram, parou. E aí, todo mundo amanhã tá de volta e é um novo episódio, a vida continua. Que loucura! Nós vivemos num país que não é um país, é um manicômio. A gente tá preso num manicômio. A gente tá preso no episódio Scooby-Doo. E não é porque o meu irmão é o Salsicha, eu vou botar aqui na tela pra vocês verem como eles são parecidos, que eu tô sentindo isso. Não é porque eu tenho um cachorro que trabalha aqui no meu escritório comigo também, que é isso, que é a SIG. Não é. Estamos em loop, vendo episódios com começo, meio e fim. Cada dia é uma grande loucura. O absurdo que aconteceu demonstra novamente uma coisa que eu acho muito, muito importante. As instituições, ainda que estejam lotadas de malucos, de favretos, de Valdir Maranhão, de Marco Aurélio, ela também funciona. Ela tem os pesos e contrapesos para poder uma coisa diminuir a outra. A PGR atuou, o presidente do Supremo atuou, ainda o Supremo sendo uma instituição vergonhosa. As instituições meio que funcionam, o que impede nós de nos aventurarmos, e isso é muito bom, com saídas idiotas, como por exemplo, chamem os militares, como eu vi muita gente indo. Ao mesmo tempo que as instituições funcionam com a pressão popular atuando, isso impede também que as pessoas tenham confiança plena nelas. É uma coisa meio maluca, porque você tem um maluco que descredibiliza uma instituição e do outro lado as outras instituições tentando compensar. É um ciclo de checks and balances, né, de freios e contrapesos para tentar fazer a nossa vida tentar ser um pouco normal. Nada tá normal. Nós vivemos num manicômio, como eu disse, nós vivemos num episódio de Scooby-Doo ou nós vivemos num episódio de Caverna do Dragão. Eu só sei o seguinte, né, que nessas histórias, esses desenhos animados, você assiste um episódio atrás do outro e você nunca sabe como termina. E literalmente eu não sei como esse Brasil vai terminar. Infelizmente, é o mundo que a gente vive, é o país que a gente vive e espero que pelo menos a gente continue com desenhos de humor e não vamos para desenhos aí meio suicidas, esses desenhos malucos agora que pareceram de lacração, que eu não gosto de viver no mundo das super drags, ok? É isso aí, muito obrigado, um abraço para todo mundo. Inscreva-se no nosso canal youtube.com/mblivre. Precisamos da sua ajuda. Acesse mbl.org.br/contribua.